E no estudo sobre Deus, nós aprendemos que o homem ele começa a se tornar um teólogo quando ele aceita Jesus e ele recebe uma Bíblia, ou compra uma Bíblia, ele começa então a estudar sobre Deus, ele está se tornando um teólogo. Esse é o significado da palavra teologia ou teólogo, aquele que estuda sobre Deus. E para nós iniciarmos, eu vou fazer uma leitura aqui no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esse versículo ele é chave para o povo de Israel, aquele povo que recebeu de Deus a Bíblia, originalmente o Antigo Testamento, que eles chamavam de Tanakh. Esse texto é o texto que eles definem como o texto principal, que define o Deus de Israel, que é também o nosso Deus, o Deus cristão. O cristianismo ele acredita no mesmo Deus de Israel. A única coisa que diferencia, que separa o cristão, o cristianismo da doutrina israelita, é porque os israelitas não creem que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas nós acreditamos no mesmo Deus que os israelitas acreditam. O nome que ele se apresentou, em especial a Moisés, quando eles estavam ainda escravos no Egito e Moisés em Midian fugindo, é o nome que nós usamos para definir esse Deus. Foi como Deus se apresentou à humanidade. Ou seja, todo o Antigo Testamento que Deus entregou aos israelitas, nós recebemos por herança. Esse versículo de Deuteronômio 6, versículo 4, diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, essa é a minha tradução, a versão corrigida, para nós podermos entender o significado desse texto e entendermos o significado dessa mensagem monoteísta. Vamos ver como ele seria em hebraico. Em hebraico ele diz Shema Israel, ou seja, ouve Israel. Na sua Bíblia, provavelmente, a palavra Senhor está escrito com os caracteres todos em maiúsculos. Isso significa que nós temos nesse texto o nome de Deus, que ele se apresentou a Moisés lá no Monte Horebe, que lá foi traduzido como Eu Sou, ou Eu Sou o que Sou, e que ele seria pronunciado, a pronúncia mais aceita para ele é Iavé. E algumas traduções colocam como Jeová, mas a melhor pronúncia desse nome de Deus seria Iavé. Então ficaria Shema Israel, ou seja, ouve Israel, Iavé, nosso Elohim, a palavra Deus aqui é a tradução do hebraico Elohim. Então, Shema Israel, Iavé Elohim, Echad, que se traduz por único, e Iavé. Então, esse texto, ele nos ensina aquela doutrina que nós dizemos que é o primeiro dogma do cristianismo, que também é um dogma do judaísmo, que é o dogma chamado monoteísmo. A Igreja Católica, ela criou um dogma, que ela chama de trindade. A trindade faz parte dessa doutrina que é o monoteísmo, tá bom? Eles só esquecem da parte do monoteísmo. Nós somos monoteístas e acreditamos que Deus se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são chamados de Deus em todo momento, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Isaías, quando profetiza a vinda do Messias, ele já o chama de Deus por diversas vezes. Então, Shema Israel, Iavé Elohim, Iavé Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Êxodo 3,14, eu vou explicar por que o nome de Deus foi escolhido ali para traduzir como Eu Sou. Diz lá, Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, tanto em Deuteronômio 6,4, quanto aqui em Êxodo 3,14,
nós temos o nome de Deus em hebraico que ele se apresentou, né, que é falado no tetagrama sagrado, ou Yahvé é a pronúncia mais aceitável. E por que foi escolhido essa tradução eu sou para as nossas Bíblias? Porque a raiz desse nome em hebraico significa aquele que age no presente, aquele que trabalha por você no presente. Inclusive Deus falou para Moisés, para nós podermos entender esse significado, Deus falou para Moisés que eles iriam conhecer a Deus, conhecer esse nome, melhor do que os patriarcas, porque os patriarcas não conheceram esse nome de maneira tão profunda. Bom, como nós podemos explicar isso, sendo que Abraão chegou a pronunciar esse nome, Yahvé, quando ele estava subindo um monte na terra de Moriá com seu filho Isaque, e seu filho perguntava, né, onde estava o animal para o sacrifício, e ele disse, né, que Yahvé proverá. Então, ele pronunciou esse nome. Mas por que Deus diz para Moisés que Abraão não conheceu esse nome perfeitamente ou profundamente, como Moisés e os israelitas iriam conhecer? Se o significado do nome é eu sou, né, e significa que ele age por nós no presente, né, com o êxodo e o povo de Israel sendo tirado no Egito, eles iriam experimentar uma ação de Deus, uma operação de Deus, como nenhum outro antepassado deles haviam experimentado. Os milagres que Deus iria fazer para tirar Israel do Egito ficaria marcado na humanidade. Até hoje são feitos muitos filmes, até novelas são feitas sobre esse tema, a partida de Israel do Egito, porque nós tínhamos ali um país que era o grande representante do politeísmo no mundo, onde eles também acreditavam que os deuses mais poderosos estavam ali naquela terra, e quando Deus operou no êxodo, enviando pragas, né, tirando vida de animais e até do primogênito do faraó, todas aquelas pragas atingiam aquilo que eles acreditavam serem deuses, né? Então, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, ele se manifestou de maneira especial. Então, a primeira coisa que o cristão tem que saber quando ele pronuncia esse nome Yahvé é que ele opera por nós no presente. Nós não devemos descrever o nosso Deus como os egípcios faziam, como os cananeus faziam, como os povos pagãos faziam. Eles sempre contavam as coisas que o seu Deus havia feito no passado, né? Contavam aquelas lendas remotas, mas o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, ele é um Deus que ele trabalha por nós no presente. Não é normal o cristão viver contando milagres passados, contando coisas que aconteceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ele pode contar essas coisas que aconteceram no passado, mas o natural é ele ter sempre algo a contar no presente. Um livramento de Deus no presente, uma bênção de Deus no presente, uma visita de Deus no presente. A todo momento o cristão está vivendo a operação de Deus na sua vida. Por isso, esse nome se traduz por eu sou, né? E esse nós dizemos que é o primeiro degrau no estudo sobre Deus. É você acreditar, né, em Deus, sabendo que ele é único. Só existe um Deus que criou todas as coisas. Os outros deuses, eles são criados pelos homens. Normalmente são deuses que os homens se tornaram deuses ou se autodeclararam deuses. O próprio Egito, eles se declaravam deuses, né, tratando de um homem chamado Osíris, que teria se casado com sua irmã e gerou um filho chamado Horus. Então veja, foi um antepassado, o homem que fundou o Egito, e esse homem acabou sendo divinizado por eles. Aconteceu o mesmo na Babilônia. Nimrod, o homem que fundou a Babilônia,
ele e sua mulher, que também era sua mãe, Semíramis, né, eles acabaram se tornando deuses para os babilônios, né, e influenciaram muito a humanidade nos tempos antigos. Diana dos Efésios também era um outro nome dessa mulher chamada Semíramis. Então o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus do cristão, ele não é um Deus que viveu entre os homens em carne, como os outros povos faziam. Ele é um Deus eterno, ele é o Deus criador. Bom, importante também nós falarmos sobre o uso do nome desse Deus, assim como os israelitas manifestaram ali o nome desse Deus, e o entendimento é eu sou. A nossa Bíblia preferiu traduzir como Senhor na maioria das vezes, mas a palavra, o termo Yahvé não significa Senhor, ele traria esse significado, eu sou. Então é bom também nós estudarmos como os israelitas se comportaram em relação a esse nome, já que houve uma exortação de Deus para que os israelitas não tomassem o nome de Deus em vão. No ano 430 a.C., teve um profeta chamado Malaquias. Ele profetizou que Israel chegaria um momento que eles desprezariam o nome de Deus. O que é isso? Bom, vamos comparar ao que vai com o cristianismo. O cristianismo, Jesus Cristo disse, olha, em meu nome fareis estes sinais, né? Orarão pelos enfermos, ficarão curados, beberão de algumas coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. No nome de Jesus, nós faríamos maravilhas, tá bom? Agora, imagine se nós cristãos decidíssemos não fazer mais uso do nome de Jesus, com a seguinte justificativa: esse nome é muito santo e eu não devo nem pronunciar esse nome, para não cair no erro de pronunciar esse nome, fazer uso desse nome em vão. Seria um erro absurdo, né? Pois bem, acredite, foi isso que aconteceu com Israel. Então, se a igreja decidisse não fazer mais uso do nome de Jesus, como que ela iria expulsar os demônios? Como que ela iria orar pelos enfermos? E naquele significado que Yahvé trazia no Antigo Testamento, quando ele estivesse passando alguma dificuldade e clamando para que Deus agisse por ele no presente, como que ele iria clamar se ele não podia nem mais pronunciar esse nome? Mas até os dias de hoje, os israelitas evitam pronunciar esse nome. Se você procurar na internet, você vai encontrar diversos vídeos de rabinos fazendo orações lá no Muro das Lamentações. Existe um dia específico, no Shabá, né, no sábado, em que os judeus se reúnem todo em torno do Muro das Lamentações e fica um rabino dirigindo a oração para aquela grande multidão. E você observará que ele não pronuncia o nome Yahvé. Quando ele chegar nesse texto de Deuteronômio 6, versículo 4, eles dizem, ouve Israel, e disse, Adonai, nosso Deus. Eles não pronunciam Yahvé. O termo Adonai é o nome de Deus e ele significa Senhor. Mas nós não devemos fazer alteração na Bíblia. Esse foi um erro terrível que os israelitas cometeram. E lembrando, como a profecia de Malaquias aconteceu 430 anos antes de Cristo, eu interpreto que um dos problemas que causou a destruição de Israel, que causou a incredulidade em Israel, foi exatamente o abandono do nome de Deus. Assim como nós dizemos que o nome de Jesus tem poder, o nome de Yahvé também tem poder para lhes esclarecer e ter fé no momento que ele vai operar no presente. Tantas perseguições que eles sofreram por babilônios, medo-persas, gregos, pelos romanos, tudo que eles sofreram era para eles clamarem ao nome de Yahvé, mas eles não pronunciavam mais esse nome, com a justificativa de não cair no erro de pronunciar esse nome em vão. Então, claro que você deve fazer uso do nome de Deus, mas de forma correta. Não deve usá-lo em vão para coisas comuns. Isso está claro. Bom,
Malaquias fez essa profecia. Eu vou ler aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 11, para você poder anotar. Ele diz o seguinte: mas desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome. Qual é o nome de Deus? Aparecem muitos nomes na Bíblia, né? Adonai, Elohim, mas o nome que ele se apresenta e que ele se apresentou a Moisés é Yahvé. Então ele está dizendo que esse nome será grande entre as nações. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações. Bom, historicamente, os israelitas caíram no erro de não pronunciar mais esse nome, né? E isso, como eu já disse, certamente causou muitos problemas para eles. Você vai ver hoje eles substituem o nome de Deus, Yahvé, por o Eterno. É claro que o nosso Deus é eterno, mas eterno tem um significado, aquele que vive tanto no passado quanto no futuro, ele é eterno. Mas Deus, para se mostrar como aquele que cuida de nós, que opera por nós no presente, ele se apresentou com esse nome: eu sou Yahvé. Então, não é correto você abandonar o uso desse nome. O correto é você pronunciá-lo para as questões sérias. E vamos lembrar também o Salmo 118, versículo 16, que diz: bendito aquele que vem em nome de Yahvé, nós vos bendizemos desde a casa de Yahvé. Bom, os israelitas, quando receberem o Messias, era para eles terem recebido Jesus e ter dito, ter pronunciado esse salmo, né? Baruch haba Bishem Yahvé, bendito aquele que vem em nome de Yahvé. Mas eles nem pronunciavam esse nome. Então, a interpretação que os israelitas tiveram sobre Deus, sobre a sua manifestação, sobre o Messias, foi completamente errada. Eles esperavam um Messias que viesse fazer guerra aos romanos, vencer os soldados romanos e assim dar liberdade a Israel. Mas a liberdade, a principal liberdade que o Messias veio trazer, foi a liberdade espiritual. Então, eles aceitariam o Messias e tudo mais seria feito por eles.